Olá, queridos alunos! Vamos falar agora sobre risco da contraparte, risco soberano e o que é cross default. Tudo ligado a crédito, de maneira geral, são variações, de maneira geral, do risco de crédito. Risco de crédito é o calote, o cano. Essas são variações do calote. Agora, como chama? Nós vamos mudar essa variação de calote. Então, primeiro, só dando uma relembradinha, ó. O cidadão tem o dinheirinho dele aqui, leva o dinheirinho dele no banco. Aplicou o dinheiro no banco, levou o dinheirinho, acreditou no banco, aplicou no banco. Aí o banco, quebrou, não tem condições mais de pagar. Bom, quando o cliente toma um calote de uma instituição financeira, a gente diz que a instituição financeira está passando por um problema, um processo de liquidação extrajudicial, está com dificuldades para honrar os pagamentos, a gente diz que esse investidor tomou um calote, o que nós chamamos de risco de crédito. Beleza, tranquilo. Então associa-se a não pagamento a risco de crédito. Porém, existem outras maneiras de não ter pagamento. Por exemplo, imaginamos que esse cara aqui, ele tem um dinheirinho na mão e ele não vai investir no banco, ele vai comprar uma ação. Uma ação de um outro investidor lá da outra ponta que tem uma ação para vender, Estou vendendo essa ação. Quando acontece uma troca, esses caras atravessam, para comprar e vender ação, eles têm que ter um cadastro de uma corretora, esse aqui cadastra uma corretora aqui, Beleza. Olha, eu quero comprar, Esse aqui vai comprar, esse aqui vai vender. Ok, tudo lindo, maravilhoso. Quando eles fecham o negócio, lá entram no acordo, no leilão, no mercado de capitais, gera algumas dúvidas. Primeira dúvida. Esse cara aqui não tem certeza se o cara lá tem a ação. Eu não sei se o cara tem ação para me entregar, então é uma dúvida. E esse cara da ação não tem certeza se ele vai dar o dinheiro. Então existe um risco aqui, um risco que nós chamamos risco da contraparte. Como assim, professor, da contraparte? Da outra parte do negócio não honrar com as suas obrigações. Esse cara fala assim, tá, eu até te dou o dinheiro, mas me dá a ação primeiro. Esse cara, não, eu também não confio em você, me dá o dinheiro primeiro que depois eu te dou a ação. Então fica esse lenga-lenga. Professor, mas como é que eles vão fazer esse negócio se os dois têm um medo, cada um medo da parte do outro? Aí, graças às clearing house, O que são as clearing house? As casas de limpeza. Como nesse caso vai ser a CBLC, que vai cuidar disso do mercado de ações. O que é a CBLC? Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Ela vai fazer essa intermediação e vai oferecer garantias para esses caras, reduzindo esse risco aqui da contraparte, também mitigando. Quando eu falar mitigando, quer dizer que está reduzindo. Então ela vai mitigar, ou seja, reduzir esse risco. Como assim, professor? Lê o nome dela. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então primeiro ela fala, olha, eu faço custódia. Então você pode ficar tranquilo que a ação está comigo, eu estou guardando ela, ela existe e eu estou com a custódia dela. Aí ele, agora eu estou tranquilaço, valeu, a ação existe, aquele cara, aquela instituição diz que vai me dar a ação, acreditei nela, que é uma instituição financeira, parará. Beleza, e esse cara, e aí, quem é que me garante que ele vai me pagar? Olha só, eu faço a liquidação, então tenha certeza que eu vou liquidar essa coisa e eu vou te dar o dinheiro. O cara, que legal, então para isso passa mais segurança. Acaba existindo um risco de contraparte? Sempre existe, mesmo com a instituição financeira ali. Mas esse risco ele é mitigado, ou seja, reduzido graças a essas clearing aqui. Isso é um exemplo de risco da contraparte. Existe o risco da contraparte quando eu vou falar em calote, e esse calote não está envolvendo a compra, o investimento de um dinheiro, um empréstimo de um cliente ou de um fundo para uma instituição financeira. Não é um cliente comprando uma debênture emprestando para uma empresa, não é um cliente aplicando CDB emprestando para um banco, não é isso. Eu estou falando de um negócio onde uma das partes não pode honrar. Outro exemplo, cliente vai fazer o empréstimo no banco, Aí o banco o que vai lá? Empurra nele um seguro prestamista, por exemplo. Qual é a ideia de seguro prestamista? Se o cliente não pagar, vai ter um seguro que vai bancar aquele empréstimo. Nesse exemplo, esse seguro prestamista, ele serve também para reduzir, ou seja, mitigar o risco da contraparte, que é aquele cara que pegou o dinheiro emprestado no banco não pagar esse empréstimo. A gente chama de risco da contraparte. Então o que é risco da contraparte? Está bem claro, é quando uma outra parte não honrar. Ele pode ser reduzido, por exemplo, nesses tipos de negócio, graças à atuação das clearing house.
Quando eu falo, por exemplo, em operações de mercado futuro na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores exige de ambas as partes do mercado futuro o depósito de uma coisa chamada margem de garantia. Qual é a ideia da margem de garantia? Os caras vão ter que pagar no ajuste diário, crédito, débito, crédito, débito. Como a Bolsa exige esse depósito inicial, ela vai assumir, vai reduzir o risco da contraparte. Porque eu falo, tá, tudo bem, mas quem disse que o cara vai me pagar? O cara tá me devendo. Bom, eu cobrei dele um dinheiro inicial para ele me dar garantias que ele vai conseguir pagar. Então, existem vários mecanismos para reduzir esse risco de contraparte. Depende de onde, que ambiente, que negócio que eu estou fazendo. Mas a ideia da contraparte é o risco da outra parte não honrar suas obrigações. Perfeito? Beleza. Agora, vem comigo. Mais uma aqui, olha só. Quando uma empresa, tá? Eu tenho umas coisas chamadas agência de rating, tá? Agência de rating. O que a agência de rating faz? As agências de rating, elas avaliam o risco de crédito. Risco de crédito. Como o professor avalia o risco de crédito? Elas dão notinhas, tipo assim, ó, AAA, AA, 1A, 3Bs, 2Bs, 1B, 3Cs, 2Cs, 1C e assim vai, até o D que é de default. A ideia é o seguinte, se ela der uma nota 3A, quer dizer, nossa, que título maravilhoso, excepcional, e parará, lindo, maravilhoso. 2A, muito bom, que maravilha, pode aplicar, de olho fechado, título muito bom. 1A, muito bom, interessantíssimo esse título, é um bom investimento. 3Bs, tá bom esse investimento, interessante, dá para recomendar. 2Bs, tá bom. 1B, bom, tá bom, tá bom, não, bom. Ó, você já começa a lembrar calote, a lembrar, vai dar cano, olha só, ela tá devendo no mercado. Então, essa é a ideia, olha só que interessante. Essa aqui é a ordem das notas, ó, começa do A e vai piorando, começa com 3, vem para 2, vem para 1, 3, 2, 1, essa é a lógica. Olha só que interessante, quanto mais para baixo eu vou, pior é, ou seja, aumenta o risco, mais arriscado é. Em contrapartida, as coisas mais arriscadas são aquelas que dão os melhores retornos. Então há uma tendência que esses papéis aqui para baixo também têm uma rentabilidade maior. Então, por exemplo, se uma empresa está emitindo debênture e essa debênture tem classificação 2Cs, a empresa X está emitindo debênture classificação 2Cs, 3Cs, e uma outra empresa está emitindo debêntures e a classificação de risco dessa empresa, dessa debênture, é de 1C, uma empresa Y, então note que a X, a Y aqui embaixo, ela é mais arriscada do que essa X. Consequentemente, espera-se que a rentabilidade dessa debênture da empresa Y seja também maior do que a empresa X. Agora, professor, como é que eu sei as notas desses papéis? Bom, quando a empresa vai fazer uma oferta pública de debêntures, por exemplo, ela é obrigada a contratar essa nossa agência de rating, que vai dar uma nota para os papéis. E essas empresas, elas não avaliam somente os papéis, elas avaliam de empresas, debêntures, avaliam CDBs, avaliam notas das empresas, ver se essa empresa está sólida, se não está sólida. Isso é uma agência de rating que dá nota para tudo, tudo bem? As principais, mais famosas, Standard & Poor's, Moody's e a Fitch, são as três principais do mercado, todas elas americanas. Mas nós temos em cada um de seus países pequenas agências de rating, mas as mais respeitadas e conceituadas são essas. Presta atenção, quando uma agência de rating, ela avalia uma empresa ou uma instituição financeira, ela está avaliando o que nós chamamos de risco de crédito. Professor, o que é risco de crédito? Mais uma vez, o calote, a possibilidade dessa empresa ou dessa instituição financeira quebrar e dar cano nos seus investidores. Então essa nota representa o risco de crédito. Agora vem comigo, olha só, quando essas agências de rating avaliam um país, sim, elas avaliam o país, não sei se tem acento no país aí, mas vai ficar assim, país, deve ter acento sim, senão vai ficar paz. Quando ela avalia um país, ela está vendo a chance de um país quebrar, tipo, olha a Grécia está perto de quebrar, ou já esteve perto de quebrar, beleza, então vai ter uma nota ruim. Olha os Estados Unidos, isso aqui nunca vai quebrar. A China, cara, isso aqui nunca vai quebrar, tem tanto chinês aqui trabalhando que nunca vai ter como quebrar, então eu vou dar uma nota melhor. E aí eu vou dar nota para os países. Isso para quê? Para que o gringo, quando vir, por exemplo, comprar um título público brasileiro, ele saiba qual é o risco do Brasil dar um cano nele, então ele tem que saber qual é a nota desse risco desse país. Quando eu avalio um país, esse risco parece que é crédito, só que é o
não é risco de crédito, é o cano que o país vai dar. Então, esse cano que o país vai dar, digamos, o governo de um país, é a empresa mais sólida de dentro desse país. Esse risco, então, recebe o nome de risco soberano. Professor, o que é risco soberano? É um risco de crédito quando eu vou avaliar o título de um país da dívida externa, por exemplo. Essa é a ideia de risco soberano. Eu estou avaliando o meu país, os títulos daquele país. Para quê? Vou dar essa nota. A ideia de dar essa nota aqui é justamente para que os investidores de fora saibam qual é o risco de investir naquele país. Olha, o Brasil tem uma taxa Selic muito boa, beleza, mas será que vale a pena com o risco que tem? Então, essa é a ideia de risco soberano. Tranquilos? Por último, não menos importante, nós vamos falar aqui de cross default, tá? Vou tentar pegar esse pedacinho aqui do quadro aqui. Vou pegar aqui, vamos pegar esse pedaço aqui para não ter erro, tá? Cross default. Cross default é uma cláusula utilizada. O que é cross default? Vamos primeiro por inglês, né? Cross, cruz, ó, the books on the table, hello, Copa do Mundo is coming, you need to talk English, ok? Para isso tem o Google. Cross, falta um S aqui, é de cruz, cruzar, atravessar, default, calote, cano. Então, cano cruzado. Qual a ideia de cano cruzado? Bom, às vezes as empresas vão lá, algumas empresas emitem uma coisa chamada debênture, que é o meio de captação dela, tá? Debênture. Qual é a ideia da debênture? Vem aqui um investidor, aplica o dinheirinho dele, esse dinheiro vai para o caixa da empresa, o investidor fica com a debênture. E o investidor está de olho numa coisa chamada juros, que é o que a empresa vai pagar para ele. Beleza. Então a empresa vai lá e o que ela faz? Ela tem lá, todo mês ela tem suas dívidas e uma das dívidas que ela tem é pagar os cupons, que é os juros para esse cara aqui, que é um credor da empresa. A diferença é que ao invés da empresa, quando ela emite debêntures, ao invés dela pegar dinheiro emprestado no banco, ela pegou direto com o investidor. Tranquilo até aí. Agora olha o que pode acontecer. Pode acontecer o seguinte, chega o final do mês, a empresa tem vários credores. Ela tem esse cara, que é o debenturista, que é um credor dela, ela está devendo também no banco, ela está devendo também para o governo imposto, ela está devendo o salário dos funcionários, ela está devendo com mercadoria do fornecedor, que é insumos, ela está devendo para a agência de publicidade, está devendo para a diabo a 4. Como toda empresa tem os seus custos mensais. Imagine que no final do mês essa empresa não tenha dinheiro suficiente para pagar todas essas despesas aqui. Aí o que uma empresa faz? Bom, o que você em casa faz quando você não tem dinheiro para pagar todos os seus credores? Isso aí mesmo. Faz o sorteio. Vamos ver esse mês quem é que não vai receber. Joga as contas para cima e fala, ei, foi contemplado a luz. Não, a energia elétrica, se eu não pagar, eles cortam. Pronto, então vamos tentar outro. Próximo, foi a internet. Bah, eu não vou poder estudar porque não tem mais internet. E também tem o Facebook, não dá para cortar. Até tu achar uma que dá para cortar. É ou não é? A empresa também pode fazer isso, né? Daqui a pouco ela começa a cortar todo mundo, aí ela fala assim, não vou pagar o debenturista, porque esse cara aí nem vai me incomodar mesmo, eu vou pagar esses caras aqui para minha empresa continuar funcionando. Bom, beleza, ela pode fazer isso? Pode fazer isso. Porém, se ela, quando tiver emitido a debenture, ela tiver falado assim, ó, investidor, a nossa debenture tem a cláusula cross default. O que quer dizer isso? Investidor, os meus vencimentos são cruzados, as minhas dívidas são cruzadas. Quer dizer o seguinte, se eu atrasar qualquer uma das minhas dívidas, todas as demais podem ser dadas como vencida para um processo de liquidação judicial. Como assim? Imagina que eu não tenho cross default e emiti essa debênture, tá? E não paguei essa dívida da debênture. Você vai ficar chorando, vai lá para o juiz, vai pedir para liquidar essa empresa e não vão liquidar essa empresa porque ela não está devendo todo mundo, ela está devendo apenas a você. Vamos tentar receber isso na justiça. Agora, como minha debênture tem a cláusula de cross default, obrigatoriamente todas as outras obrigações dessa empresa, elas têm que ser dadas como vencidas. Então tudo isso aqui também já venceu. Então eu posso liquidar essa empresa porque está tudo em atraso. Ela, mas eu levei aqui, ó, eu paguei. Não pagou. Porque como essa debênture tem cláusula de cross default, tudo é dado como vencido. É um bloco único de dívidas, vamos dizer assim, as dívidas vão se tornar uma única dívida. Ou paga tudo ou não paga nada. Se ela pagar metade, todo o resto vai dar como uma conta em atraso, dá todas as outras contas em atraso para processo de execução. E isso oferece maior garantia para esse investidor, porque ele pensa, ele nunca vai poder atrasar mais debêntures, senão ele está ferrado. E com isso, há uma tendência da empresa a vender com mais facilidade esse ativo e captar mais. Mas também estou falando em calote, também estou falando em possibilidade de cano, mas é um terminho diferenciado, muito utilizado em emissão de debêntures, né, podendo ser utilizado. Como que o cara sabe se tem?
leia o prospecto e vê se essa debênture conta com a cláusula de cross default. É uma coisa facultativa e não obrigatória, assim como as garantias que vai estar claro na escritura de emissão da debênture e também no prospecto, tá? Crianças, então fechou cross default? Entendeu a diferença então o que é quando eu falar em risco soberano? Eu estou falando da agências de rating, avaliação e por último, também não menos importante, aqui voltamos ao risco da contraparte. Tudo isso são variações de cano, maneiras diferentes de falar em risco de crédito. Eu espero que você tenha entendido todas as maneiras, as diferentes e as semelhantes, ok? Foi lindo, até o próximo.